Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1. Eu vou ler apenas 4 versículos. Quem encontrou? Amém. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. 1 Reis, capítulo 1, verso 1. Vou começar de novo. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela, não a conheceu. Amém? Até aí. Eu estou na igreja desde menino, desde criança, nasci na igreja, nunca ouvi ninguém pregar sobre esse texto. Suponho que vocês também. Esse texto é um texto complexo, as pessoas não param aqui para meditar muitas vezes ou para fazer uma exposição, porque demanda trabalho mesmo, pensar nesse assunto, no formato que ele está exposto. Eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para o vosso coração. Você não vai sair daqui sem receber uma palavra do Senhor, mas eu gostaria da sua atenção redobrada para que a palavra não seja comprometida nem roubada do nosso coração e que você possa deixar a palavra entrar e acrescentar os valores do Senhor, aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Esse, como eu disse, é um texto que pertence a uma zona deserta. O que é uma zona deserta na Bíblia? Aqueles textos que as pessoas leem e depois dão um salto e não querem voltar ali tão cedo por causa da complexidade do texto. Eu tentei hoje meditar esse texto no formato que está aqui, para tentar debulhar alguma coisa e tirar daqui uma lição espiritual. Eu começo agora. Davi está velho. Davi não é aquele jovem pastor de ovelhas que você ouviu cantar nas canções, que enfrentava leões e ursos. Davi aqui está com quase 70 anos de idade, já está em alta velhice para os seus dias. Ele não é mais um matador de gigantes. Conta-se que ele matou 5 gigantes na história de Israel, ele e seus homens. Aqui é o mesmo Davi, mas com uma compleição diferente, numa realidade diferente. Uma coisa é o Davi meninote. Ele viveu processos, ele viveu etapas, ele viveu dramas como todos nós vivemos, e é o mesmo Davi, mas é um Davi diferente. Dá para você entender que a gente é o mesmo, que tem uma linha que liga a nossa existência? É o mesmo, mas é outro. Dá para entender que nós não somos mais aquela criancinha no colo das nossas mães, para quem teve mãe, porque tem gente que não teve esse colo, mas teve alguém que deu colo. Nenhum de nós passou a maturidade e a existência sem vir de algum colo. Se não veio do colo dos braços, certamente veio do colo do útero. Mas todos nós viemos de um colo. E parece que a vida é esse acolhimento para alguns. Mas dobre atenção. Davi teve 20 filhos
Teve 20 filhos. Teve uma menina chamada Tamar, Aminon. Aqui eu posso dar uma lista. Ele tem até um filho chamado Itreão, que também recebe o nome de Daniel, Absalão, Salomão e outros que a Bíblia vai construindo. Davi teve 8 esposas, 300 concubinas. O que é uma concubina? É uma consorte, é uma mulher que a lei de Israel, do antigo Israel, permitia que um rei tivesse para gerar filhos, para manter a sua linhagem. Mas certamente Davi tinha uma mulher que ele amava. E lá no livro de Samuel diz que era a sua mulher, a sua esposa. Davi tinha uma que ele gostava muito. E essas esposas passaram pela vida de Davi, geraram filhos para Davi. Aí eu poderia falar de Mical, eu poderia falar de Ragite, de Maaca, a mãe de Absalão. Eu poderia falar de Abigail. Eu ponho na lista mulheres que foram marcantes na vida dele, mas que parece que nesse momento da vida de Davi, na sua velhice, elas não estão lá presentes. Que coisa é essa? Parece-me estranha. De um homem que tem 20 filhos, um rei poderoso em Israel, o homem que conseguiu unificar Israel como uma nação, deu uma identidade, lutou as guerras do Senhor. Um homem que tinha um pelotão de elite de 30 homens poderosos e mais 400 outros homens que estavam à sua volta, compondo essa equipe maravilhosa. Foi um grande guerreiro, um grande líder, vem de uma família de grandes soldados como Eliabe, como Abinadab, homens que lutaram as guerras de Israel. Não era para que no fim da vida desse homem ele estivesse resguardado? Não era para que no fim da vida desse homem ele tivesse suas esposas por perto, ou as suas concubinas? Esse texto está dizendo para mim que Davi está em algum canto do palácio envelhecendo ou envelhecido. Davi está em algum canto do palácio sem os filhos. Eles estão na cidade. Estamos aqui num texto que anuncia um processo de transição monárquica na família de Davi. Davi já não está mais podendo sair às batalhas. Batseba está por aí à sua volta, a mãe de Salomão. Davi já não está podendo oferecer mais aquele vigor que tinha antes. Tudo foi-se embora na vida de Davi. Eu posso elencar aqui o vigor, a habilidade, a destreza. Eu posso elencar aqui as forças físicas, porque ele agora é um velho, cheio de travações no seu corpo. Envelhecer é isso. O próprio Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque chegarão maus dias para a sua vida em que você vai sentir o peso da idade, o peso dos anos. E Davi está em algum canto, em algum palácio. A Bíblia diz que cobriram Davi. Me permitam ler o texto para ir a miúde passando isso para vocês. Quando o rei Davi envelheceu, envelhecer é que toda a estrutura dele foi fenecendo, foi perdendo o brilho, foi perdendo o brio, foi ganhando cãs brancas, cabelos brancos. As rugas foram tomando conta. Envelhecer significa diminuir o ritmo. Envelhecer significa perder a visão, perder o olfato, perder o tato. Os 5 sentidos vão sendo comprometidos nesse envelhecimento. E agora Davi já não possui a habilidade mais igual como dantes, com a espada, com a lança, com a flecha, seja como for, é um velho Davi.
decrépito dentro da sua casa. Escutem, ele está cercado de pessoas, bem verdade. O texto diz que ele envelheceu, estando já de idade bem avançada. Cobriram-no com cobertores. Que coisa boa, Davi tem cobertores. Davi tem alguém que pode cobri-lo, dá cobertura a ele. Tem gente envelhecendo por aí, pelos cantões do mundo, que estão totalmente abandonados. Sobretudo, quando você não planta o seu futuro cuidando de alguém, certamente você terá dificuldade de ter alguém para cuidar de você no futuro. Porque a vida é uma semeadura, o que você planta, você colhe. Mas, às vezes, temos situações inusitadas e controversa, contraditória na própria vida. Às vezes você se dedica muito a pessoas, como acabei de mostrar, Davi era um grande líder, um grande homem, mas agora ele está vivendo um momento crítico na sua vida. As esposas não estão por perto, as concubinas não estão por perto, os filhos parecem, cada um está na sua agenda. E Davi envelheceu, e alguém, seu servo, certamente, sua segurança, lhe deu cobertura, lhe deu cobertores. A terra de Israel é uma terra que no inverno neva, é uma terra fria. Eu tive o privilégio de ir a Israel 2 vezes, e já estive lá em tempos difíceis. E Davi recebe cobertores, mas a Bíblia diz que ele, mesmo coberto, não tinha aquecimento no seu corpo. Eu queria falar um pouco sobre essa situação. Você sabe, aquela situação em que você tem as coisas, mas parece que não tem? Você sabe aquela sensação de que você tem uma casa, mas quando você está nela não tem paz? Você sabe aquela condição em que o seu salário é um bom salário, mas não cobre tudo que você precisa? Você sabe quando você entra num relacionamento com alguém, está ali, está casado, está noivo, está namorando, mas não tem paz com a pessoa, está coberto, mas não está aquecido. Você sabe quando você está cercado de parentes, mas não tem comunhão com ninguém, e você vive isolado dentro do seu quarto, mesmo estando cercado de gente. Tem um cobertor, mas não aquece. Então, eu queria que você refletisse que um homem que cuidou de muitos, um homem que lutou por muitos, um homem que construiu uma nação, que deu uma identidade para uma nação, está debaixo de cobertores, mas os cobertores não o aquecem. Tem fama, mas a fama não lhe traz alegria. Tem sucesso, tem conquistas, mas vive e experimenta um profundo vazio dentro de si. Eu estou falando de um rei que, para a história do povo de Israel e abaixo de Jesus, é rei de todos os reis de Israel. Davi é o mais amado, é o mais querido, o mais desejado, o mais citado, o mais cantado, por quem Israel se apaixonou e até hoje tem referências. Mas ele está isolado num quarto, morrendo de frio, sem aquecimento, mesmo cercado por pessoas e coberto com cobertores. Sabe aquela situação que você cobre a cabeça e os pés estão com frio? Você vai ter que decidir se cobre os pés ou se cobre a cabeça. Você imaginava que Davi ia viver uma situação dessa? Olha o texto. Cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Antes de eu avançar, eu quero trabalhar um pouco mais isso. O que será que está gerando insatisfação? Ou como vai a tua alma diante das coisas que estão te dando? Congrega numa igreja, mas não se sente membro dela. Tem cobertura, mas não tem aquecimento. Tem amizades, mas os amigos
lhe deixa na mão nas melhores horas. Veste bem, come até bem, mas o coração vive marcado por pressões tão terríveis que comer e vestir se vira nada diante das lutas emocionais, psicológicas, diante dos desafetos da vida. Casou-se até com uma mulher bonita ou com um homem muito bonito, mas ele é espancador, ela é traidora. Está vestido, mas está descoberto do ponto de vista do aquecimento. E aí, meus amados, a vida tem situações que a gente não tem controle. Deus ama Davi? Ama. É o mesmo Davi amado por Deus? É. Mas por que está vivendo isso? Porque é da vida. Não é porque você é de Deus que você está livre de passar por situações de cobertores que não aquecem. Sabe o que Davi está vivendo debaixo desses cobertores, dentro do palácio, na solidão? Hipotermia. Não aquece. Pode cobrir como for, porque parece que o problema, às vezes, não é o cobertor. O problema é o corpo. São deficiências do corpo. São insatisfações do corpo. São limitações da alma. Está dentro do carro zero, mas não está satisfeito. O problema não está no carro. O problema está em quem está dirigindo, o dono. Hipotermia. E existe uma hipotermia na alma, pastor Roberto? Ixi, se botar chocalho, ninguém dorme na cidade. Existe hipotermia espiritual, pastor Roberto? Claro que existe. É crente, está com Deus, mas está perguntando como é que eu faço para... Bom, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, mas eu faço desde criança. Mas está uma lacuna dentro de mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim, falta-te uma coisa. Quer dizer, é rico, poderoso, cumpre a lei, mas falta uma coisa. É um hipotérmico espiritual. Sabe aquelas insatisfações que, por mais que Deus faça, a gente quer mais, quer culto de maravilhas, quer poder, quer profecia. Deus acabou de falar essa semana, mas está querendo de novo, quer ouvir Deus. E como se Deus fosse escravo de um vício espiritual, de falações. E Deus não é falastrão. E corre atrás de bênção, e corre atrás de profeta, e Deus está falando, mas não adianta, parece que Deus dá o cobertor, mas não se aquece. O problema não é o cobertor que Deus dá, o problema é o homem que está debaixo, e dentro dos cobertores. O problema está nessa insatisfação, nessa hipotermia espiritual, emocional, psicológica, familiar e familiar. Estava desempregado, reclamava, orou a Deus, Deus abriu a porta, está trabalhando, está reclamando, cobertor não aquece. Aí alguém teve uma ideia maravilhosa, falou, rei, a gente pode dar uma sugestão para o senhor, a gente pode propor algo. Ele disse, sim senhor, tremendo de frio. Por isso, os seus servos, não está falando de gente da família. O texto não está falando de gente da intimidade, está falando de servos. Jesus disse assim, eu não vos chamarei mais de servos, porque os servos não conhecem os segredos do seu Senhor, a intimidade do seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, mas cadê os amigos de Davi? A palavra está usando o termo servos. Escutem, por gentileza. Vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. O objetivo de providenciar uma jovem o objetivo de trazer uma jovem é para aquecer o rei. Mais do que isso, é para servir ao rei. Mais do que isso, é para cuidar do rei.
Não pode ser qualquer uma. Não pode trazer para a intimidade, para o regaço do rei, qualquer tipo de pessoa. Não é qualquer mulher. Propuseram ao rei, a gente vai procurar em Israel, não pode ser de fora. A gente não vai buscar ninguém fora do arraial. A gente não vai buscar ninguém fora da etnia. A gente não vai buscar ninguém fora da espiritualidade, fora da visão. A gente não vai buscar ninguém lá fora. É dentro de Israel que a gente vai trazer uma jovem bonita, que cuide e que sirva. Preste atenção, por gentileza, normalmente pessoas com qualidade de modelar, têm dificuldade para servir, porque elas querem ser servidas. Quando o homem é bonito demais, quando a mulher é bonita demais, estão num patamar em que os valores são diferenciados. Parece que essa que vai ser trazida para o palácio, ela tem as seguintes qualidades. Ela é apta para ser admirada, ela é virgem, ela não se envolveu com nenhum homem, ela não teve uma experiência sexual que destroçasse a sua vida, que marcasse a sua vida veementemente. Não, ela é uma mulher pura, era uma mulher totalmente dedicada para a sua vida e a sua juventude, trazida para o rei. Era uma mulher de uma aparência bela. O texto diz que ela era bonita e o nome dela é Abisag. Ela é Abisag e ela é sunamita. A palavra Abisag significa meu pai é errante, meu pai é um perdido. É bonita, mas parece que o nome já está indicando uma história dura. É bela no exterior, mas parece que está vindo de um drama existencial. Porque o nome dado a alguém aponta para um destino também dado a esse alguém. Toda vez que alguém dizia Abisag, está dizendo o seu pai é um errante. E normalmente toda mulher tem uma relação muito profunda, psicologicamente, afetivamente, estruturalmente com o seu pai. Ora bem, se o meu pai é errante, qual vai ser a minha grande dificuldade na vida? Casamento. Qual vai ser a minha grande luta? Relacionamento. Então traz a menina cujo pai é errante, o nome dela é Abisag, tragam-na para cá. Mas qual é o referencial dela? Ela é de Sunem. Dobre atenção, por gentileza. Sunem significa, é uma palavra que significa lugar de descanso, lugar de repouso. Essa menina que parece que vem de um quadro familiar tétrico, difícil, ela encontra, ou ela mesma passa a ser um lugar de repouso. O nome dela é Abisag, de Sunem. É a menina cujo pai é errante, mas ela cresce no lugar de repouso. Ela cresce no lugar de descanso. Ela tem uma referência histórico-cultural, geográfico, de um lugar, talvez de uma família, que mesmo em meio às lutas, tem algum nível de repouso dado pelo Senhor. E essa menina, que vem de uma vida talvez esquartejada, esdrúxula, difícil, é essa menina que vai ser trazida para cuidar da velhice do rei. E a Bíblia diz que trouxeram. Eu vou ler o texto para vocês. Por isso, seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem que seja virgem para servir e cuidar do rei. Ela tem habilidades. Essa menina, embora seu nome aponte uma contradição terrível na sua história, ela tem habilidades. Ela é capaz de cuidar. Ela é capaz de servir. A beleza dela não a fez arrogante. A beleza dela não a fez superior a ninguém. Ela é serva. Ela é bela e sabe servir.
E quem sabe a beleza dela amplia-se exatamente porque ela sabe servir e sabe cuidar. Não é todo mundo que sabe cuidar, não, viu? Não é todo mundo. Cuidar é diferente de servir. Servir, qualquer pessoa, um garçom serve a mesa. Mas nem sempre ele sabe cuidar das pessoas que estão ali. Ou de si mesmo, ou do nome da empresa na qual trabalha. Cuidar é uma coisa mais meticulosa, mais refinada, requintada, exige mais jeito, estilo. Servir é receber ordens, está disposto a colaborar, mas cuidar demanda mais paciência, mais esforço, demanda mais amor, mais aplicabilidade. E Abisag é a moça que foi chamada para servir e cuidar do rei. Davi é um tipo, é uma figura que aponta para o rei Jesus. Eu fico me perguntando se nós, a igreja, estamos cuidando das coisas do rei. Eu fico me perguntando se nós, a igreja, a noiva, está cuidando, está servindo a ele, com denodo, com amor, com zelo. Eu fico me perguntando se a gente é essa figura, se de alguma forma a Abisag aponta para essa relação de Jesus e a igreja. Então, deixa eu construir algo mais para vocês aqui, fazendo pontes para a compreensão. Ela se deitará ao seu lado, ó rei, a fim de que venha lhe aquecer. Qual é a proposta? Ela vai servir diante do rei, como perante dele. A mesma expressão no hebraico, panim, para falar da face dele, está lá no hebraico. Que ela vai servir diante da sua face, como Eva foi posta para servir a Adão. E Eva é um modelo da relação de Cristo com a igreja. Adão é Cristo, Eva representa a igreja. E ela serve como diante dele. Ela está servindo a Davi, o seu rei. Agora vejam, por gentileza, esse é o objetivo, esse é o propósito. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. Olha aqui, ela é trazida ao rei, como o Espírito Santo está levando a igreja para o rei. De alguma forma, a igreja aquece o coração dele. Eu estou falando de Jesus. De alguma forma, essa relação de amor, essa relação de paixão, aquece o coração de alguma maneira. E esse texto pode estar apontando para essa forma de amor servil, para essa forma de amor cuidadoso, para essa forma de amor em que a junção de corpos para que a vida aconteça. Davi está vivendo um momento de transição, a finalização da sua monarquia, do seu governo, mas Davi ainda não levantou o seu substituto. Dobre atenção, por favor. Ele não levantou o seu substituto. Salomão foi prometido, mas a ordem da sucessão, na linha da sucessão, vinha Adonias. Por direito, Adonias deveria ser o rei na linha de sucessão, mas Deus escolheu a Salomão e colocou no coração de Davi que o filho de Batseba e não o filho de Ragite deveria ser o rei. E Davi já estava velho, e se Davi, naquela frieza que se encontrava debaixo do cobertor, ou dos cobertores, vivendo a hipotermia, se ele viesse a óbito, haveria um grande problema na transição de Israel. Adonias já estava ensaiando tomar o trono que seria para Salomão. Então eles pensaram, vamos dar um jeito de aquecer o corpo de Davi para ele fazer a transição.
da monarquia. Vocês estão entendendo o poder político que Abisag tem nesse momento? Você sabe o capital político que é essa moça? É ela que vai revitalizar Davi, é ela que vai dar vida ao Davi envelhecido, é ela que vai dar vida, motivação para Davi continuar vivo até que se faça a transição. Isso tem peso histórico. Essa mulher que trabalha calada, essa mulher que cuida, que zela, essa mulher que serve, ela é um capital muito valoroso na dinastia de Davi. Tanto é que quando um rei não estava mais apto, com virilidade, para gerar filhos, para ter uma mulher, ele não estava mais apto para o poder, para o governo. Então, qual foi o arranjo que fizeram? Vamos trazer uma jovem, porque ela vai despertar Davi. Davi tem essa habilidade de gostar de relacionamento, então vamos investir nisso, porque isso vai aquecer Davi, vai trazer a vida de Davi outra vez. E a gente vai investir numa moça bonita. E engraçado, olha que coisa engraçada. E ela vem e revitaliza Davi. Tanto é que é ela quem trabalha com Davi para que a transição aconteça, porque Adonias já está fazendo surrupiando, já está tomando as bases do poder que seria dado a Salomão. E se Davi não estivesse apto, se Davi não apresentasse para a nação de Israel que estava vivo, que tinha condições, que tinha virilidade para continuar sendo rei, então Salomão não entraria no poder. A coisa é séria, meus irmãos. Deus trabalhou nessa coisa esquisita, estranha, mas foi exatamente isso que permitiu que Davi passasse o reino para Salomão. E sabe quem foi que facultou isso, tanto para abençoar Salomão, quanto para abençoar Davi no fim da sua vida, tanto para abençoar Davi no fim do seu reino, quanto para abençoar Salomão no início do reino dele? O nome da moça é Abisag. É ela que faz essa ponte. Se Adonias entra, Israel poderia voltar a uma profunda idolatria. Abisag era tão bonita, e eu já estou caminhando para o fim. Abisag era uma moça tão bonita, mas tão bonita, que o próprio Adonias desejou-a. Adonias, que já estava com a cavalariça, com carruagem, 50 homens, dizendo em todo Israel, pelo menos em Jerusalém, ele conseguiu fazer um salseiro terrível, dizendo: eu serei o rei, eu serei o rei. Esse mesmo camarada estava atropelando a Salomão, seu irmão, fez uma festa, chamou os 18 irmãos dele, chamou os seus amigos, fez uma festa terrível. E não convidou a Salomão, não convidou a Benaía, do exército de Davi, não convidou a Zadok, não convidou a Natã, não convidou os quereteus, nem os peleteus, os homens da guarda de Davi, não convidou a ninguém que era favorável a Davi, porque ele estava dizendo: eu serei o rei. Então Batseba corre no palácio, aconselhada por Natã, e diz a Davi: Adonias já se proclamou rei. Você não prometeu a Salomão, meu filho? E Natã disse para Batseba: vai, fala com Davi. Quando você estiver lá, eu vou chegar e vou confirmar. Aí Natã chega e diz: é verdade, rei. Adonias já se proclamou rei na terra de Israel. Aí Davi falou: então chama Salomão aqui. Chama Salomão aqui. Davi só pôde fazer esta unção sobre Salomão por causa da força que Abisag está dando para ele. Às vezes Deus coloca a gente para fazer um trabalho silencioso. Abisag nunca foi esposa de Davi, Abisag nunca foi concubina de Davi, porque Davi não a conheceu fisicamente, ela só aquecia o corpo dele. Aí Adonias, depois que
comete essa atrocidade. Davi chama Salomão e diz assim: filho, chamou Zadok, chamou a elite de Israel, unge Salomão a rei, e Salomão tem duas unções. A primeira é dentro do palácio, o homem velho, o velho Davi, sustentado por Deus e por Abisag, vai ungir Salomão, e unge Salomão, e agora Salomão é feito rei, e a notícia corre para Adonias: Davi ungiu a Salomão. Mas foi às pressas, meus irmãos. Foi um negócio assim no aquecimento da noite. Agora Salomão está no poder. Qual era a trama de Adonias? Eu quero casar com a sunamita. Ele se apaixonou, hipoteticamente, aparentemente, por Abisag. Agora Abisag não é somente aquela que aquece a Davi, mas é também aquela que está aquecendo politicamente o coração de Adonias. E Adonias chega para Batseba, mãe de Salomão, e diz assim: diga, Salomão, que eu não quero mais nada, eu só quero casar com Abisag. E qual é a trama que está escondida aqui? Que se Adonias casa com a mulher que estava como aparente esposa do rei, então a sucessão já estava feita. Porque quem casa com a mulher que cuida do rei tem o direito ao trono. Salomão ficaria de fora. Vocês estão entendendo a trama do texto? Se ele casa com Abisag, por quem ele se diz apaixonado, a sucessão estaria feita. Foi um jogo sórdido, mas inteligente. Aí Salomão sacou e falou: mata ele. Primeiro, ele não está honrando o papai. Ele não deveria desejar a mulher que cuida de papai. E depois ele não está honrando a Deus. E depois ele não está honrando, ele tem uma trama política. Abisag é só objeto de política para ele. Salomão mata Adonias. E agora confirma o seu rei. Mas eu queria dar um detalhe, que uma corrente judaica, teológica judaica, diz que essa mulher é a sunamita do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, a mulher por quem Salomão se apaixona profundamente. Uma mulher que chegou para aquecer o rei Davi foi a razão da queda de Adonias, e foi a razão do maior amor, da maior paixão de Salomão. Eu termino essa mensagem dizendo a você que eu não sei onde Deus vai colocar você. Eu não sei como Deus vai usar você. Mas certamente, você não será esquecido. Se você for fiel a Deus, Deus não deixará você sem honra. Deus não deixará você sem o cuidado. A Bíblia não explica o fim dessa mulher sunamita, e ela não é aquela mulher lá de Eliseu que fez um apartamento para Eliseu, aquela mulher que ela gerou um filho da promessa que o profeta fez e depois o menino morreu e Eliseu teve que ressuscitar. Não é aquela mulher, ali é outra sunamita. Eu estou falando da sunamita por quem Salomão se apaixona profundamente, e o livro de Cânticos dos Cânticos, de Cantares, aquele livro de amor, é editado, é composto, e tem a autoria de Salomão. Salomão teve 700 concubinas, 300 esposas, mas a mulher que ele amou, tem uma corrente judaica que diz que é essa mulher. Por que eu estou falando que tem uma corrente? Porque tem certas coisas na Bíblia que os teólogos tergiversam, trazem muitas elucubrações. Então eu não posso afirmar com certeza, mas eu quero lhes avisar que existem correntes teológicas judaicas. Eu não estou falando de pessoas de fora, não.
que creem nesse nome. Os judeus têm, no judaísmo, a compreensão de que essa sunamita, essa Abisag, é a mesma de Cantares de Salomão, por quem Salomão se apaixona e canta os seus melhores versos. A Bíblia não diz como foi que Abisag morreu, a Bíblia não fala mais nada sobre ela. O único momento que fala dela tão claramente é o momento que ela entra no processo histórico. Eu finalizo dizendo: o que Deus tem para a sua vida é muito grandioso e talvez nem você compreenda o que Deus quer fazer através de você. É certo que Deus quer usar você para aquecer o coração de alguém. É certo que Deus quer usar você para cuidar de uma vida. É certo que Deus quer usar você para servir no palácio do rei. Dá para você entender isso? Deus quer usar você para cuidar de vidas, para cuidar de alguém. Deus quer usar você para você servir ao rei. E Deus quer usar você para arrancar a hipotermia espiritual de alguém. Através do seu zelo, através do cuidado, através da espiritualidade, através da atenção, do zelo, do respeito. E certamente quem faz isso, o Senhor honra e honra com muita grandeza. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu quero lhe assegurar de que Deus tem um lugar para você no palácio. Vou dizer outra vez, eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite, mas eu quero lhe assegurar que Deus vai usar você para cuidar de uma vida. Alguém precisa das suas palavras. Alguém precisa dos seus cuidados. Alguém precisa da sua inteligência, da beleza dessa pessoa que é você em Cristo Jesus. Alguém precisa dessa pureza. A virgindade aponta para a pureza de coração. Alguém precisa das qualidades que Deus já deu a você. Se prontifique para Deus. Talvez você venha como Abisag de um pai errante. Talvez você venha de uma história cujos fundamentos são esquisitos. Mas Deus, de alguma maneira, colocou você em Sunem. E Sunem representa o lugar de repouso. Você vem do lugar de repouso, talvez nas suas guerras, mas Deus tem um final feliz para você. Deus tem um final de prosperidade. Deus vai colocar você no palácio. E palácio aqui é símbolo, é signo de um tempo de paz, um tempo de servir com amor, um tempo de atenção, um tempo de cuidados de Deus. Quem está no palácio do rei Davi, certamente não morre à fome. Quem está sob os cuidados do rei Davi, certamente tem honra. E se com Davi tem tudo isso, imagine com o rei Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o cuidador, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Você pode entender a metáfora posta aqui? Deus tem coisas grandes para você. Não deixe ninguém dizer o que tem que ser na sua vida. Só o Senhor. E o Senhor tem coisas lindas, tem coisas boas. Deus tem um futuro maravilhoso para cada um de nós, mas tem um presente também. Não importa se a gente vem de um pai errante. O fato é que Deus tem um palácio. E é no palácio que Abisag vai viver as tramas mais sensíveis da sua vida. É no palácio que ela vai cuidar do rei Davi. É no palácio que ela vai ser usada por Deus para que Adonias, o miserável, seja deslocado. E é no palácio que ela vai encontrar o rei Salomão. E, quem sabe, viver a sua história de amor mais profunda e mais bonita. Muitas mulheres são citadas na Bíblia por muitos valores, como Sara, Raquel. Raquel tem uma história de amor muito linda. A Bíblia fala de Débora. A Bíblia fala de Diná, filha de Jacó, e tanto Eva e tantas outras, que eu poderia elencar.
Mas a Sunamita de Cantares de Salomão é um dos mais belos destaques. Nenhuma mulher foi cantada como a Sunamita em Cantares de Salomão, no Shir Hashirim, nos cânticos de Israel. Essa mulher que é invisível para muitos. Essa mulher cuja vida é dentro de um palácio, cuidando de vidas. Entra para a história. E pode ser ela um símbolo, um dos símbolos mais profundos na história, que é o símbolo da Igreja de Cristo. Amados, que o Senhor abençoe vocês. Eu espero profundamente ter contribuído com a sua vida, com a sua fé, com a sua esperança, porque essa é uma história de esperança. E eu quero lhe assegurar, como profeta de Deus, que Deus tem um final feliz para você. Não importa a sua origem, de onde você veio, o que você passou, Deus tem um palácio, Deus tem uma história, um final feliz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o fim que esperais. Quem sabe você ansiou uma vida inteira por um tipo de acolhimento, que a Bizarre representa acolhimento. Quem acolhe será acolhido. Quem cuida será cuidado. Quem ama será amado. E o mais importante é a gente estar onde Deus precisa da gente. Deus nos abençoe. Vou dizer outra vez. O mais importante é estar onde Deus precisa da gente. Amém? Fiquemos de pé. Eu quero orar com vocês. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Se é para Ele, pode ser mais forte. Deus abençoe.